reconheci num determinado momento que uma situação que eu vivi no meu casamento com o Luiz no passado, ó, eu vivi no meu primeiro casamento eu vivi a mesma coisa, tá? Por ter dinheiro e carro na mão, o meu primeiro marido me traía, saía com os amigos, me deixava sozinha, né? E eu associei essa facilidade ou esta ação dele, né? Esta escolha dele ao dinheiro. Então, assim, quando nós não tínhamos dinheiro nenhum, na época que nós começamos a namorar, que a gente casou, a gente não tinha nada. A gente veio do absoluto zero. Começamos do zero. Só que aí a gente foi evoluindo, né? As coisas foram expandindo. Eu trabalhava numa loja de iluminação e eu passei a fazer os projetos de iluminação na loja, né? A trabalhar como vendedora. Santa Terezinha. Todos eles estão nos guiando porque eles passaram por situações semelhantes quando em vida, tá? E não conseguiram concluir a jornada. Então eles nos ajudam e nos orientam para que eles são os nossos parceiros espirituais. Para que a gente possa desbloquear os níveis que eles não... É tipo assim, eles passaram de fase no videogame até um nível. Já assistiu Moana? Veio agora na minha cabeça. Assiste Moana, não um, o 2, tá? Que tem uma parte que o guia que tá guiando ela, né, o mentor espiritual que tá conduzindo ela, que já foi um líder da tribo deles, lá da ilha deles, ela pergunta, mas até onde eu vou? Ele fala, você vai além de onde eu fui. Então eles vêm para nos guiar, para passarmos da fase que eles passaram, que eles pararam, tá? Pra gente ir além do que eles foram, desbloquear níveis que eles não conseguiram desbloquear. Então é para isso que eles vêm nos orientar, nos ajudar. E isso não é para mim, Andréia, isso é para todo ser humano, tá? Porque todo ser humano existente na Terra é um ser espiritual. E tem guias e mentores espirituais, que é uma parceria feita para esse direcionamento. Nós fizemos essa parceria antes de nascer. Para quê? Para viver o melhor dessa vida. Para poder passar pelas experiências humanas e avançar. Tá certo? Isso aqui é a nossa cruz, é como Jesus, é o nosso propósito. E nós somos guiados diariamente por eles para cumprir este propósito. Tá? Então, o que haja luz, ele vai trazer... o que haja luz também. Mas esse aqui, a iluminação, é quando eu já passei por uma experiência... Xangô, justiça. É quando eu passo por uma experiência e compartilho com vocês a experiência que eu já vivi. E o que eu já reconheci em mim, como eu o reconheci e como eu estou fazendo para passar por esse momento. É o 7, né? 7 no mental, 7 no emocional e 7 no corpo. A trindade que forma o ser. Mente, alma e corpo, ok? Pai, mãe, filho, ok? É isso. Então, o que que acontece? Eu, Andréia, em determinado momento, reconheci que eu estava associando o dinheiro a todas as dores do meu casamento, dos relacionamentos que eu tive. Então, com dinheiro, a pessoa me trai, com dinheiro... Não, a pessoa me trai porque eu tenho uma base armazenada em mim a respeito do relacionamento que está distorcida da verdade divina. Que me impede de ver que sou eu que estou criando isso, porque eu preciso me libertar das mentiras contadas. Ó a cegonha. A cegonha, ela representa o novo, né? O nascer de algo. Mas o que que ela fala? Todo mundo já ouviu de onde nascem os bebês quando foi criança, né? Então, quando a gente é criança,
Existe uma fábula, né? Que diz que... Como que nascem os bebês, mamãe? A cegonha traz. E tem milhares e milhares de desenhos por aí mostrando a cegonha trazendo um bebê no bico, enroladinha num paninho, né? Então é uma mentira contada quando a gente não quer dizer a verdade, porque a gente acha que a verdade não é necessária naquele momento. Só que a criança só vai aprender que isso é mentira quando ela cresce. Porque ela vê que não é a cegonha que traz o bebê. Mas isso fica nítido, né? Isso é uma mentira que é fácil da gente entender quando cresce. Porque não tem outro jeito. Você sabe que o bebê vem de você, acabou, e como é que faz? É o papai e a mamãe, né? Namorando lá, que traz um bebezinho lindo pro mundo. E a cegonha passa a não existir mais na nossa mente como o ser que traz o bebê pro mundo. A cegonha no baralho cigano, ela vai sempre representar as mentiras contadas que precisam ser desvendadas. Sempre que aparecer a cegonha, ela está dizendo: é necessário olhar por uma nova perspectiva e reconhecer a ilusão por trás da situação. Então, você está agindo por trás de uma ilusão. Então, eu estava agindo com o dinheiro na mentira contada de que é o dinheiro responsável por as traições da minha vida, né? Pelas pessoas se separarem e brigarem por causa de dinheiro. Senta aqui, gente. Maria Padilha. Quando na verdade não é. Então nós trabalhamos, a mente da gente trabalha por associação. E neste caso, nós estamos, né, falando do conhecimento, da base de conhecimento que nós temos armazenada. Se você tem muitas experiências vividas na sua infância que contam a historinha de que o dinheiro causa destruição na família, destrói o casamento, né? E isso e aquilo, você vai agir de acordo com essa informação que você tem. E aí o que acontece? Você cria... São Lázaro. Nossa, veio forte esse. Quem é São Lázaro? Então, Santa Rita de Cássia, Santa Clara, São Francisco de Assis, Maria Padilha e Xangô, eu sei exatamente quem são e as histórias. Então, eu sei que eles estão aqui, um pela justiça, né? Para que a gente reconheça exatamente que somos nós, baseado nas nossas crenças e padrões ancestrais que estamos criando todas as situações, e parar de responsabilizar aquilo que não tem responsabilidade sobre a situação que estamos vivendo, tá? São Francisco de Assis e Santa Clara, por exemplo, foram pessoas que acreditavam que o dinheiro não era necessário, a espiritualidade era mais importante, porque foi o que a religião ensinou, né? E aí você dá todo o teu dinheiro para a igreja crescer. Eles precisam de dinheiro para sobreviver na matéria, você não. Entende a mentira contada? Só que aí nós acreditamos que o dinheiro é a raiz de todo mal, que o dinheiro não é necessário, que o dinheiro nos impede de acessar a espiritualidade. Mentira, você não precisa do dinheiro para a espiritualidade. Você precisa dele para a matéria. E eu levei um ano inteiro para entender isso. Só que olha só qual foi a chave principal para eu reconhecer o que está bloqueando a minha vida. Que está me impedindo, literalmente, de ter sucesso em todas as áreas. Sabe aquela coisa de todo negócio que você começa, quando começa a dar lucro, quando começa
a fluir, gente, a gente tem uma facilidade gigante de começar algo aqui em casa. E desse algo se tornar grande, sabe? Então, assim, vai fazer pão. Sai o melhor pão que você já comeu. Todo mundo ama. Quando começa a fazer sucesso, quando começa a dar resultado, alguma coisa acontece que a gente para na metade do caminho. É só começar a entrar dinheiro, literalmente. É só começar a entrar dinheiro e a gente ter possibilidade de viver o melhor da vida que vem a sabotagem. Literalmente vem a sabotagem. A gente não passa daquele ponto, sabe? E aí volta pra trás, volta a estaca zero e não sei o que. Isso a gente fez com os adesivos de unha. A gente criou uma fábrica de adesivo de unha. Pra você ter ideia, a gente tava com 5 funcionários. E quando chegou nesse nível, acabou tudo. Sempre acontece alguma coisa, sabe? É impressionante. Montamos o espetinho aqui em Londrina. Gente, era 5 horas da manhã, eu não conseguia fechar as portas do espetinho. De tanta, parecia formigueiro. Final de semana, domingo, a gente abria pra limpar. Só pra lavar o espaço, limpar as coisas, organizar a freezer, né? Organizar as coisas, tudo. Era abrir a porta pra limpar, já tinha gente lá, a gente tinha que botar as mesas pra fora. E enquanto tava, falava, ó, a gente tá no dia de faxina. Enquanto tava ali limpando, tinha gente lá. Sabe? Tudo. Aí, quando a gente começou a mexer com os pneus, aquilo estourou, vinha gente de cidade vizinha comprar floreira de pneu da gente, tudo. Mas é sempre igual. Toda vez que a gente dá um passo, que começa a ter dinheiro, literalmente, fale. A gente para. Não é que fale, a gente desiste. A gente muda de foco, a gente não quer mais. Eu, principalmente, sou a primeira. Parece que começou a dar resultado, começou a ter dinheiro, eu consigo fazer alguma coisa pra parar de gostar daquilo e não querer mais. De verdade mesmo. E aí eu vou lá e desisto. Mudo. Não quero mais. Entende? Quer ver piorar ainda mais? É pôr um carro na mão da gente. E nós andamos a pé. Hoje a gente não tem carro, todo mundo tem bicicleta. Por quê? Vamos lá o porquê que eu entendi isso aqui. Meu casamento. O que eu mais lutei durante os últimos 21 anos foi para ter um casamento feliz. Era o meu sonho, era o meu desejo. Poder viver um relacionamento feliz. Cumplicidade, amizade, querer as mesmas coisas, ter um parceiro mesmo do lado, sabe? Ter essa união perfeita. E eu lutei muito pra isso. Há 15 anos atrás, o Luiz internou pra parar de beber. Quando eu reconheci que a bebida era algo que eu estava criando e manifestando, vinda das crenças e padrões dos meus ancestrais. Certo? Eu, Andréia, reconheci que isso estava em mim. Era a minha base de conhecimento, 5 de espadas. O meu papa, o que eu conhecia a respeito da coisa, estava se manifestando. Eu fui lá e limpei e mudei esta base de conhecimento. Então, toda vez que se apresentava algo, eu reconhecia que era a cruz que eu estava carregando. O meu propósito e missão de cura. Era o momento da dor. Quando Cristo carrega a cruz, é o momento que ele sente os espinhos na testa, que ele sangra, que é difícil, né? Então, quando você reconhece que aquilo é seu problema, que você está gerando, ele começa a te causar dor, porque agora é você quem carrega a sua cruz, tá? Não tem mais como você responsabilizar ninguém por isso. E aí o que aconteceu? O Luiz internou, parou de beber. 6 meses depois ele saiu da internação e parou de beber. Maravilha. Nossa vida começou a se tornar uma maravilha. 6 meses depois começaram as traições, tá? Então o que aconteceu? Começou a vir à tona um novo. Eu curei uma crença da bebida, da dependência química aqui, né? E aí quando eu tirei um lixo, apareceu outro. Mais uma crença, mais um ingrediente da família
que eu precisava mudar para mudar o meu bolo, para mudar o meu casamento. Tá bom, você quer mudança no seu casamento? Então agora vamos curar o que tem que curar. Vamos mudar o ingrediente que tem que mudar, vamos mudar a receita. Só que para eu mudar a receita, é preciso que saia para fora de mim aquilo que tá dentro, para que eu possa reconhecer. Então eu comecei a reconhecer que as colheitas da bebida eram as minhas colheitas. Olha o trigo aqui, era eu que estava colhendo. Porque eu plantei aquilo com as minhas crenças padrões inconscientes. Nossas ações são inconscientes, né? O mago são as nossas ações vindas da sacerdotisa. Ou seja, as ações que a gente faz de forma inconsciente. E aí o que acontece aqui, tá? Perdão, o mago são as ações conscientes daquilo que você quer criar. O imperador são as ações inconscientes, que fazem você reagir a tudo que chega pra você. Então, o meu imperador tinha dor. Quem impera? O amor ou a dor? Então, eu fui causando dor. E aí, tudo bem. Reconheci a bebida e agora vieram as traições. Só que nessa época que vieram as traições, foi uma época da nossa vida onde a gente teve mais dinheiro e poder aquisitivo. Então, a gente tinha carro na mão, trabalhava numa linha de mascate, que é vender roupa de porta em porta, né? Ter vendedores e tudo mais. E nós tínhamos muito dinheiro na mão todos os dias. Gente, aqui nesse caso, a gente conseguiu sair do zero e ter uma vida muito próspera mesmo, em questão de meses, tá? Meses mesmo. E assim, muito cliente, muita mercadoria vendida e tudo dando certo. E aí o que aconteceu? Vieram as traições. Eu descobri as traições e eu queria me separar. E mais uma vez veio minha mentora. Aí nesse caso foi a própria Maria Padilha, que eu sei quando é ela falando comigo hoje. E ela falou assim: separar dele vai adiantar? Lembra a bebida? Que era você quem estava plantando e colhendo? Isto é a mesma coisa. São o que você nutriu, do que você armazenou da sua ancestralidade e que você veio curar. Ó a roda da cura aqui, né? A roda da fortuna é a roda kármica, é a roda da cura, tá? Por que chama roda da fortuna? Porque cada vez que eu me curo de algo, eu expando, eu evoluo. E se eu expandir o dentro, eu expando fora. Então, cada vez que eu expando por dentro, eu tenho mais recursos fora para expandir. Isso sai para fora de mim. Então, por isso que chama roda da fortuna. Cada vez que eu limpo uma crença e um padrão, a minha vida fora também prospera, também evolui, tá? Então, aí, o que aconteceu? Aqui, eu precisei reconhecer que a traição era. E eu reconheci. Então, tá bom. Comecei a fazer todos os decretos para a traição. Para a traição que estava se manifestando. Então, eu curei a traição e ela acabou. Só que olha que meleca. Agora, depois de 15 anos, praticamente, dessa situação, 15 anos dessa situação, em outubro, é o aniversário do Luiz também. Foi quando as minhas filhas nasceram. Vieram, né? Que eu trouxe a existência dentro de mim. Saí do invisível pro visível. Em outubro, começou uma situação atrás da outra causar briga e discórdia entre eu e Luiz. Sabe? E situações... E eu fui parar na cidade que a gente morava antes, onde as traições aconteceram. Onde a nossa vida foi uma meleca, onde o alcoolismo tomou conta da nossa vida. Entende? E olha só que legal. Em outubro, uma pessoa que a gente conhece, que a gente conviveu bastante, e que passamos um Natal com essa pessoa muito próspero, numa época que a gente tinha muito dinheiro, tá? Onde
os brinquedos das meninas foram brinquedos bons, onde a gente teve fartura, onde, sabe, o dinheiro não era o problema. E a mãe dessa pessoa adoeceu e ela não tinha uma rede de apoio para ajudar ela no hospital. E quando ela falou pra mim que a mãe dela estava internada em outubro, dia 1º de outubro, tá, gente? Acho que eu fui pra lá. Dia 1º de outubro. Quando ela falou que a mãe dela internou, veio pra mim na mesma hora. Pega e vai lá ajudar ela. Mas foi um direcionamento espiritual. Foram os meus guias e mentores que falaram, vai ajudar. Mas eles disseram assim pra mim, lembre-se que a cura do outro, que o que acontece com o outro é um espelho do que está acontecendo com você. A cura do outro também representa a sua cura. A dor do outro também representa a sua dor. O problema, o desafio do outro também está correspondendo com os seus problemas e desafios. E eu fui, gente, dia 1º de outubro. Voltei dia 15 de novembro. 45 dias depois que eu fui. Fiquei 45 dias na cidade que eu morava com o Luiz quando teve as traições, onde tiveram alcoolismo, onde tiveram tudo. Dentro de um hospital todas as noites. Noite é a lua. É tudo aquilo que está escondido, tudo aquilo que está debaixo da terra, tudo aquilo que a gente não consegue enxergar. Tudo aquilo que já está armazenado dentro de nós, nas nossas raízes. Você não vê a raiz da planta, a não ser que você arranque ela da terra, né? E ali, literalmente, era ver fora a raiz que estava dentro. E eu fui me curando, eu fui me limpando, 45 dias todas as noites. Eu enchi 2 cadernos inteiros de diário com Deus, né? De conversa com Deus e decreto, juntos. Gente, foram 45 dias de muita cura, muito, reconhecer muita coisa em mim, principalmente a respeito do relacionamento amoroso, do casamento, da parceria, né? Dessa união, dessa cumplicidade, para que isso serve e tudo mais. E eu vou falar pra vocês, não foi fácil. Literalmente não foi fácil, mas foi bem isso aqui, ó. Foi como vir um facho de luz nos meus olhos e me mostrar uma nova realidade, tá? O sol tá acabando de nascer exatamente agora, gente. Quer dizer, eu comecei o vídeo, não tinha sol ainda. Ele tá despertando. Receba como uma mensagem de iluminação para você entender aonde estão suas crenças e padrões. A gente pensa que não, mas tá lá. E aí o que acontece? Quando eu voltei de lá, dia 15 de novembro, eu e o Luiz, a gente começou a brigar muito. Por muita coisa que a gente nunca brigou. Sabe, principalmente para cuidar da casa. O Luiz sempre gostou de casa arrumada, sempre gostou das coisas. E foi um parto. Esse quartinho aqui mesmo, a gente tinha começado a arrumar ele. Quando eu voltei, as paredes ainda tinha que pintar, ainda tinha que fazer um monte de coisa. Sabe? E nada. E toda vez que eu pedia pra ele, eu tô cansado, eu não sei o quê, não sei o quê. Como ele tá trabalhando fora, durante a semana não dá. E chegava de final de semana também, ele não queria fazer. Só que aí eu percebi dependências, tal, e fui curando. Só que esta semana que passou agora, pra ser mais exata, acho que 2 dias antes do Natal, dia 22, aconteceu uma situação que me despertou um gatilho e me trouxe as memórias das traições. Eu senti muitos ciúmes, eu senti muita dor, eu senti... Nossa, gente do céu, parecia que eu ia morrer com aquilo. Realmente era uma coroa de espinhos na minha cabeça. Sabe? Todas as memórias, todas... Agora vai ficar difícil aqui. Não vai. É o escuro da alma. Todas as memórias armazenadas das traições, das coisas, vieram à tona. Aquilo subiu como... sabe, doía. E eu percebi que eu estava associando essas dores ao dinheiro. Olha só, a minha alma armazenou assim, se você é pobre, você não perde seu marido. De bicicleta ninguém vai querer, pobre falido ninguém vai querer. Se ele não tiver dinheiro para sair, não tem como ele sair com ninguém.
nem para comprar uma Coca-Cola. Só que aí nem para mim tem a Coca-Cola. Olha que absurdo. Só que foi exatamente o que eu reconheci. Toda vez que a gente compra um carro, que a gente consegue comprar um carro, acontece qualquer coisa para perder o bendito do carro. A gente não consegue ficar com o carro. Olha, esses tempos atrás, nós compramos um carro e pela primeira vez nós conseguimos quitar todo o carro. Pagamos, o carro tá pago. Não precisa mais se preocupar que agora não precisa devolver porque não tá pagando prestação, nada. Tem o carro na mão. Gente, atrasamos 3 meses de aluguel, veio ordem de despejo lá na outra cidade que a gente morava. No mesmo dia a gente saiu e vendeu o carro para pagar o aluguel para não ser despejado. Você vê, olha só, como a gente age e cria a nossa realidade através dessa porcaria dessa base de conhecimento que a gente tem, sem perceber. Então, ou seja, aí eu fui ligando lá com o CRE essa semana. Com todas essas limpezas de crenças e tudo mais, eu comecei a reconhecer que eu tinha associado todas as situações ruins que eu passei no meu casamento como o dinheiro sendo o vilão. E não era. Entende? Só que eu associei. E agora? Agora eu preciso criar uma nova base de conhecimento. E olha só, aí eu comecei a reconhecer isso, né? Essas coisas lá em outubro. E fui fazendo decreto, fui fazendo toda a limpeza, fui purificando, fui queimando coisa, fui tudo. A respeito do relacionamento, a respeito do dinheiro. Quando eu chego em casa, abduzido meu marido, colocaram o outro no lugar. Não é possível, porque não é o mesmo. Todas as crenças e padrões vindo para a superfície. Para que eu possa ver as mentiras contadas e começar um novo, literalmente. Ser justa. E aí, gente, é onde a gente tem que ser a bendita da raposa. Ter muita astúcia, muita perspicácia, reconhecer as nossas ações, reconhecer o que a gente está fazendo, sabe? Que não é sorte ou azar, que literalmente são as nossas ações que trazem essas situações para nossa vida. E aí eu fui fazendo isso, tá? Só que olha só, no mesmo tempo que eu fui reconhecendo isso e limpando e curando e transmutando, eu fui literalmente rompendo e avançando com esse medo. Então eu fui comprando coisas novas, eu fui gastando onde antigamente eu não gastava. Então fui lá, comprei um sofá de R$700 com o dinheiro da comida. Não se preocupe com o que beber, com o que vestir, faça aquilo que a tua intuição manda, né? Então eu fui lá, comprei o sofá, depois eu fui lá, eu gastei dinheiro com tarô, né, que eu quero expandir, então coloquei força nisso. Então você tem que reconhecer o que está acontecendo, onde você está colocando a sua força e decidir colocar essa força em outro lugar. E é exatamente isso que eles mandaram eu colocar aqui. Olha só. Quarta-feira, 31/3, a Imperatriz. O que criamos e o que está sendo criado, neste caso, o que está sendo criado. Essa é a energia. Neste caso, e a Imperatriz é isso aqui, né? Hoje é o dia da Imperatriz com o Mago. Gente, esse sol, literalmente eu não sei o que aconteceu aqui. Eu vou tentar aumentar um pouquinho. Vai, ó, escurece de novo, é pra ficar assim mesmo, tá? Então, vamos lá. Quarta-feira hoje. Quarta-feira é sempre o dia do Imperador. Como nós agimos e reagimos a tudo. Onde nós estamos depositando a nossa força, tá? Então, ó lá. 3 é a Imperatriz. Tinha um mago em algum lugar, mas não é aqui. Acho que é na outra leitura. A Imperatriz, tá? Que dá a luz. O que criamos e o que está sendo criado. Essa é a energia dela nesse momento.
Nesse caso, é a hora de reconhecer o que está sendo nutrido dentro de nós para ser criado, para vir à luz. Situações irão se apresentar mostrando 7 informações, suas escolhas passadas e os resultados dessas escolhas. Assim é possível ver de forma fácil e clara o que temos armazenado, que está sendo nutrido, gestado e prestes a dar à luz. Ou seja, se tornar sua experiência a colheita. Literalmente, passar a ser uma experiência vivida na matéria, tá? E a gente aprendeu que os prazeres da carne são pecado. E o dinheiro entra como prazer da carne. Porque é com o dinheiro que eu tenho uma roupa, é com o dinheiro que eu tenho um creme. E é isso que eu ia falar agora há pouco, que eu parei e fui pro outro canto. Mas vai entrar agora, então é agora. Os prazeres da carne, que a gente aprendeu como pecado, é o que cuida da carne, tá? Então, se eu tenho dinheiro para cuidar do meu corpo, eu vivo mais tempo. O meu corpo permanece mais tempo nessa terra, tá certo? Por exemplo, a planta. Ela precisa de água e nutrientes para sobreviver. Se você coloca uma terra na planta, no vaso, tá? O vaso. De tempos em tempos, você precisa tirar essa terra, você precisa misturá-la com uma terra nova, colocar um adubo, né? Colocar um esterco ali, um adubo, para essa planta fortalecer. Se você planta uma planta no vaso e esquece ela lá, algumas vão para frente, algumas de jeito nenhum. Elas precisam de cuidados diários. E vamos lá, elas precisam de água. Como que você paga a sua conta de água se você não tem o dinheiro para nutrir a planta? É igual o corpo. Aí eu comecei a ter que ver para crer e provar para minha alma a grandeza do dinheiro. O que o dinheiro realmente é, entende? É a possibilidade da gente viver o melhor dessa terra. Que é o que Jesus disse que a gente veio viver. O que acontece? A gente normalmente compra sabonete de mercado. A pele fica seca, esturricada. Compra um creme dos mais baratos. Continua seca, esturricada. Não funciona, não melhora. Entende? Aí, olha só. Nós fomos lá e compramos produtos de qualidade melhor. Então, eu comprei sabonete melhor, né? Eu comprei da Natura. Ainda não é o melhor de todos, mas é bem melhor do que o do mercado. Então, comprei da Natura. Creme, em vez de comprar esses de mercado de 10, 15 reais, nós compramos da Natura. São mais caros, mas a qualidade que deixou no corpo é outra, entende? Então, hoje você pega, depois de 15 dias usando esse produto, no lugar do mais barato, olha a diferença da pele da gente. A pele tá mais macia, tá mais nutrida, tá mais brilhosa, entende? Minhas filhas adotivas são negras e estavam tudo acabada, esbranquiçada. A gente comprou óleo de corpo, a gente comprou... Tudo bem. É prazer da carne. Ah, então eu vou viver de qualquer jeito. Não vou lavar cabelo, porque aí não compro shampoo. Aí você compra um shampoo mais baratinho. São os prazeres da carne. Só que quanto mais eu quero viver o melhor da vida, mais dinheiro eu preciso ter. Porque coisas de boa qualidade são caras, tá? E aí, olha só. Onde torna-se a sua colheita. Então, eu estava tendo uma colheita ruim, porque eu estava usando produto ruim. Baseado na crença e no padrão de que eu tenho que economizar aqui para gastar ali. Por que eu tenho que escolher entre comprar comida ou comprar um produto bom? Por que eu tenho que escolher entre isso e aquilo? Por que eu não posso ter os dois? Não entendi. E aí foi onde a gente começou aqui a mudar algumas ações, né? Ter novas atitudes. É o dia de destruir o que não se quer mais que se manifeste.
e colocar foco e força no que realmente se deseja obter da situação que se apresenta. Se focar no problema ou no que se quer ou que não se quer, isso é o que nasce. Para realmente mudar a situação externa, é preciso reconhecer nossas ações diante desta situação. Gente, quando eu escrevo assim de manhã, a letra nem parece a minha. E é horrível para mim entender. É como se eu não fosse eu que tivesse escrito. De verdade. Por isso que eu falo a psicografia, né? Eu sento aqui, começo a meditar, faço o dia e começo a escrever. Tem uma parte que parece que aí fui eu que escrevi, depois parece que até a letra muda e não sou eu mais que escrevi. Nossa. Gente do céu. Deus de misericórdia. É aqui que tem que anotar. Obrigada, Senhor. Eu falei da psicografia, que parece que nem sou eu que tô escrevendo. E esse último mês, eu tô fazendo muito decreto para limpar as crenças e padrões que me impedem de acessar os meus verdadeiros dons e talentos espirituais. E apareceu muito pra mim, muita informação do Chico Xavier e do Allan Kardec, que foi a maior inspiração do Chico Xavier, né? Pra ser o psicógrafo que ele era. E agora falando aqui, a hora que eu bocejei, veio Allan Kardec. Ou seja, né? Direto da fonte. E sabe, eu tenho guias e mentores em Paris, espirituais, que são da região de Paris. E Allan Kardec era de lá. Quando veio para mim que eu tinha guias e mentores de Paris, foi lendo um livro. Eu estava lendo um livro de uma pessoa espírita que purificava casas. O Despertar da Intuição. Eu acho que o nome do livro é O Despertar da Intuição. E eu tava lendo esse livro quando a Júlia tava grávida da Heloísa. E a gente indo pra cima e pra baixo fazer os exames. Isso há 2 anos atrás. Quase 3 anos atrás. E nesse livro tinha uma parte que tava falando que ele tinha guias e mentores em Paris, em Londres. E bem na hora que eu ia ler essa parte, eu ainda não tinha lido ela, eu tava lendo umas linhas antes. Na van que a gente tava indo pro hospital fazer o exame da Júlia, a van brecou com tudo. E o meu livro caiu pro chão, de boca assim, aberta pro chão. E mostrando que tava manifestando aquilo, que aquele era o movimento e tal. Enfim, todas as percepções que eu tenho, que tava me dizendo que eu estava nesse movimento, que aquele livro representava o que eu estou fazendo, o movimento que eu estou fazendo, o que eu vim fazer aqui, né? Que é o carro que está te guiando e conduzindo nessa terra. E você está sendo guiada por isso, tal. E eu peguei o livro, mas na hora que eu peguei o livro, tinha caído no chão uma conta de luz, que estava dentro do livro, na página que abriu, que era uma página depois da que eu tava lendo. E aí eu peguei o livro do jeito que tava, assim, do chão na página que tava, porque eu tenho essa coisa de percepção, então eu queria ver a página que caiu. Eu peguei ele assim e virei. Na hora que eu virei, tava a conta de luz no chão. Energia elétrica, né? E eu peguei a conta de luz e olhei a página. Falei, ué, mas esse número da página parece que eu tô...
Aí eu olhei atrás, era onde eu tava. Só que eu já estava no final da página e eu já ia virar a página do livro para ler esse pedaço em cima. Então eu tinha finalizado embaixo, quando eu finalizei embaixo, o ônibus brecou e caiu. Tudo e caiu a energia, a conta de luz. E eu peguei, né? E a Júlia estava grávida, prestes a dar à luz. E eu tava indo com ela fazer ultrassom em outra cidade. E tinha muitos tratores na rua, verde e amarelo. Muito trator verde, amarelo e laranja. Eles estavam um atrás do outro, sabe? Indo pra fazenda lá. A coisa mais linda do mundo de ver. E aí falou pra mim que eu tava manifestando, que eu tava nutrindo pra manifestar aquilo. Que é o meu sonho, ter as fazendas e tudo mais. E, gente, de verdade, a hora que eu peguei aquela conta de luz na mão, me arrepiei inteirinha. E eu olhei, o carro parou, brecou com tudo. Peraí, opa. O que está me impedindo? Brecou. O que está me impedindo de seguir? O que está me impedindo de manifestar? O que está me impedindo de ver quem eu sou? E o rapaz do livro... Eu sei que não sou só. Como uma pessoa que veio para curar, que ele tinha o dom de ver os espíritos, de entender por que uma casa era assombrada e tudo mais. E detalhe, gente. Esse livro veio parar na minha mão de uma forma totalmente sobrenatural. Olha só, fui eu e uma amiga minha no sebo e compramos vários livros. Vários livros. Ela comprou os dela, eu comprei os meus. E não sei que cargas d'água deu que eu comprei um livro de capa azul, mas era outro título. Eu cheguei em casa, guardei os livros, fui lendo um por um. Chegou o dia que esse livro me chamou a atenção e eu peguei. Falei, eu acho que eu vou ler esse livro hoje e tal. Mas eu tava com outro livro na cabeça, a capa. O poder dos pais que oram pelos filhos, o poder da oração dos pais, alguma coisa assim. Eu sei que era pais e filhos, oração dos pais com os filhos. Eu falei, eu vou pegar esse livro e vou ler. E peguei, quando eu peguei, eu falei, mas não é esse livro. Cadê o livro? E cacei, falei, nossa, eu acho que eu troquei de livro com a Carol. Só que hoje eu moro em Londrina, ela mora em Santos, onde eu já morei, onde minha mãe mora, Praia Grande, né? E ela mora em Santos, essa moça. E foi lá no sebo de lá que eu comprei esse livro, em Santos, Praia Grande. Aí eu peguei e falei, que porcaria, eu queria o outro livro, não sei o que. Falei, e agora? Aí veio na minha cabeça, nada acontece por acaso. Não foi trocado por acaso, você não pegou esse livro por acaso. Comece a ler ele. E eu peguei esse livro e comecei a ler. E no dia seguinte eu fui com a Júlia pro hospital pra fazer o ultrassom da neném, né? Pra ela fazer o ultrassom da Heloísa. Gente, e esse livro cai, mostrando que eu estava nutrindo, que estava me impedindo de acessar meus dons e talentos, né? Ó, rei de espadas bem em cima disso aqui. As mentiras contadas que me impediam de ver o meu poder mediúnico. O meu poder de comunicação com o espiritual. Sabe? De me conectar com esta... de viver o melhor dessa vida, né? E aí... foi muito bacana, porque na hora que essa conta de energia caiu, que era luz, né? Conta de luz. Então, ou seja, que haja luz, uma iluminação que chega, uma energia que chega, trazendo uma iluminação, dizendo o que está acontecendo. Então, tem alguma coisa te impossibilitando de passar por aqui. Porque ele brecou com tudo e parou. E aí, eu fui ler do outro lado. Quando eu comecei a ler do outro lado, ele começou a falar exatamente que ele descobriu de uma forma inusitada que ele tinha guias e mentores espirituais em Londres, em Paris, no Japão, em vários lugares. Que essas pessoas ajudavam ele todos os dias a desvendar os mistérios que ele estava desvendando ali das situações para avançar, para curar, tal. Ele não estava sozinho, ele estava sendo literalmente conduzido e guiado por uma espiritualidade
Só que na hora que ele falou desses guias e mentores de Londres, de Paris, do Japão, né? Que aí agora eu tenho sinais aqui deles. Aquilo começou a arrepiar meu corpo inteiro. Inteiro, inteiro, inteiro. E veio pra mim muito nítido. Você tem a mesma coisa, você só precisa se conectar. Você tem crenças e padrões humanos que estão impedindo você de deixar que a espiritualidade te conduza. Você não está sozinha. Você precisa só se limpar. E eu comecei todo o processo de me curar de tudo aquilo que me impedia de acessar esses guias e mentores. Entende? E aí, depois disso, começou a aparecer pra mim muito Allan Kardec. Muito Chico Xavier. Naquela época. E depois sumiu. Né? Eu até comprei o livro dos espíritas do Allan Kardec, tudo. Não li inteiro. Olha só, não li inteiro. Vou ter que ler. E tudo mais. E agora vem isso pra mim. Então, olha só. Eu sei que parece loucura, mas todos nós somos guiados espiritualmente. Todo mundo é guiado espiritualmente. Não existe um ser humano na Terra que não venha do espaço, tá? Que não venha do espaço. Que não seja sobrenatural, que não seja extraterrestre. O que é o extraterrestre? É algo que vive fora da Terra, extra da Terra, né? Você é o quê? Você só tá aqui de passagem, bem. Porque você é um serzinho exatamente assim, um extraterrestre. Não sei se tem essa aparência, mas somos extraterrestres vivendo no mundo. E temos seres extraterrestres que não são visíveis, que estão nos guiando. Só que a gente esqueceu disso. Então a gente precisa desconstruir as mentiras contadas para ter essa conexão mais purificada, mais elevada. E aí sim, deixar que esta espiritualidade verdadeira, sem as mentiras, crenças, padrões humanos que nos guiam, nos impeçam de acessar essa iluminação mais alta.